Design de marcas, uma das áreas mais interessantes dentro do design gráfico e provavelmente a área com mais projetos e menos dores de cabeça. Esse foi um dos motivos que me fizeram com que eu me especializasse nisso e trilhasse esse caminho. O meu nome é Pedro Paneto, caso você ainda não me conheça, é um prazer que você esteja aqui na aula com a gente. Meu trabalho já vem pegando força há muitos anos atrás. Ele já recebeu vários prêmios, eu tenho 8 prêmios internacionais de design. Também tenho meu trabalho citado em vários livros, tem até alguns desses livros aqui. Todos esses citam o meu trabalho e não estão aqui todos os livros que citam o meu trabalho. Tem até livro no Japão, livro espalhado pelo mundo, livro de prêmios de design, livro de coletânea de bons projetos, livros de proporção áurea, livros de layout no design gráfico, livro brasileiro de Bienal, citando o meu trabalho. Eu estou mostrando isso não como tom de me envaidecer, mas como um porto seguro para você entender que o conhecimento que eu vou te passar aqui, o conhecimento que eu ensino, tem um real embasamento por trás dele. Não sou uma pessoa que apareceu na internet querendo te empurrar curso e te vender curso de modo aleatório, tudo bem? Tudo tem um embasamento por trás e é importante que você tenha consciência disso. Primeira dica a respeito desse desafio, já pegue logo caneta e papel, já vai tomando nota de cada dia do que você estudar aqui. Vai ter um desafio, quem for premiado vai receber uma bolsa no meu curso de design de marcas. E esse desafio também costuma ser muito interessante, porque você vai pegar o conhecimento aqui e aplicar em um projeto, vai poder receber a premiação. E além disso, já ocorreram em outros momentos cases interessantes. Por exemplo, a gente teve uma participante que na mesma semana que fez o desafio, olha que coisa incrível, conseguiu um projeto de Londres. É claro que isso é um case assim bem, caramba, todo mundo foi impressionado, né? Mas que pode acontecer. O desafio não vai estar nesse vídeo aqui, vai estar em outro vídeo. Então esteja acompanhando aqui o canal, esteja acompanhando a lista de e-mail e o meu Instagram também, porque lá vai ser solto o desafio para você poder participar. Desde já que o desafio vai ser até esse domingo agora, tudo bem? Então já tenha na mente que você tem que colocar para funcionar logo. Então, terminando essa aula, vai ver qual é o desafio, que é importante que você veja, tudo bem? Pois bem, pessoal, deixa eu colocar esse... tá pesado, tudo livro. Livros para cá, deixa eu colocar o meu monitor aqui. Pois bem, o segredo para um bom projeto de identidade visual, na verdade, para um bom projeto de qualquer coisa relacionada a design, é usar um método de design que seja consistente, metodologia de projeto. Isso é algo que muitas pessoas não compreendem. Por exemplo, é um tipo de coisa que é ensinado só dentro de faculdades, geralmente. Você tem que desembolsar muito dinheiro para aprender, mas às vezes até quem fez faculdade não aprendeu isso bem. Olhou de qualquer jeito e não sabe nem usar e encara um projeto de modo aleatório. Qual que é o problema de encarar de modo aleatório? Em algum momento você fica refém de bloqueio criativo, por exemplo. Você pode, sem querer, acabar copiando alguma coisa. Você pode se sentir perdido no meio do processo criativo. Então, o método de projeto, ele te ajuda a alcançar um resultado positivo e original. É para isso que serve. Então, é uma mão na roda pra gente, como se tivesse um mapa do que fazer em um projeto. Eu tenho meu método pessoal, vocês podem olhar aqui esse esboço dele, né? O método Pedro Paneto. É o método do meu curso de design de marcas oficialmente. Né? Aqui a gente vai estar pegando partes dele para ensinar para vocês, para que vocês consigam colocar em prática no desafio e também já na carreira de vocês. Ele consiste em uma estrutura de 3 princípios para o design gráfico, que é a função simbólica, a função estética e a função prática. A função em um projeto não é apenas a questão prática, sabe? A galera às vezes pensa que é isso, que tipo, a função prática, né, a função é apenas como você vai usar a coisa, mas não, a estética também é um tipo de funcionalidade e o simbolismo também é um tipo de funcionalidade. E entender isso faz com que o seu trabalho fique muito melhor. Pois bem, na aula de hoje a gente vai focar na função prática, depois a gente vai trabalhar na aula seguinte a questão da função estética e a função simbólica também. Estética, como colocar uma boa estética no projeto adequada, simbólica, como criar significado para aquilo que você está fazendo. Tudo bem?
Uma das coisas necessárias para a gente ter uma boa função prática é entender algumas regras de design, alguns princípios. Porque esses princípios servem de parâmetros para com que a gente faça aquilo funcionar bem. Eu posso te perguntar, para que serve uma regra de design? Você saberia dizer? Tem gente que vai falar, é para limitar a criatividade, não tem que ter regra no design, tem que ser fluido, tem que ser de qualquer jeito. Mas existe um pouco de verdade nisso, mas também existe muito engano nisso. A regra serve para te ajudar, tudo bem? Por exemplo, regra dos terços na fotografia. Você dividir em terços uma fotografia. Ela serve para tirar sua criatividade ou para te ajudar a fazer uma foto melhor? Serve para te ajudar a fazer uma foto melhor, certo? Regra de trânsito. Você tem que dirigir na sua mão tal, em tal país. Isso serve para te ajudar a sobreviver e não ter acidente ou serve para limitar o seu caminho? Serve para te ajudar a chegar em casa com segurança. Regra de design é a mesma coisa, serve com algum propósito que vai te ajudar. E em cima disso, vale pensar, essa frase do Picasso, aprenda as regras como profissional para que você possa quebrá-las como artista. O design, apesar de não ser arte, a gente usa muito da arte dentro dele, da compreensão disso. E tá aqui também a importância para você saber como quebrar uma regra, sabe? Tipo, às vezes a galera fala de um projeto, nossa, genial, aquele projeto quebrou as regras do design e funcionou muito bem. Tá, ok. Isso não quer dizer que você tem que fazer um projeto de qualquer jeito. Não. Porque ele quebrou as regras de um modo consciente para que funcionasse no final. E para você quebrar uma regra, você tem que compreender aquela regra. Por exemplo, eu vou quebrar uma regra de trânsito, que é dirigir na mão esquerda. Você só vai conseguir quebrar essa regra se você conhecer essa regra. Ou então se você só está fazendo uma direção aleatória em qualquer lugar, certo? É tipo isso. Continuando. A primeira regra que eu vou passar para vocês é uma regra muito prática e é uma regra quase que absoluta, entende? Só que ao mesmo tempo ela é uma regra flexível. Por quê? Ela funciona mediante a contextos, certo? Vamos lá. Quando você cria uma identidade visual, você precisa, isso é uma regra, pensar o teste de redução dela. E isso é algo que é muito ignorado, mas que se você tem uma marca que tem uma boa funcionalidade técnica, uma boa função prática, no sentido de uma boa redução, isso já é um bom caminho para que ela seja uma boa identidade visual. A gente está conseguindo já um ok aqui na função prática, quando a gente tem uma boa redução. É claro que para uma marca ser boa, tem que ter uma boa estética e uma boa função simbólica também. E não é só a redução que é regra de função prática, né? Tudo bem? Em resumo, tem que funcionar pequeno, tem que ser, ou ter a capacidade de ser responsivo, sabe? Tipo, por exemplo aqui, essa marca aqui tem muitos elementos, mas ela tem a capacidade de se transformar em outros. Vocês vão ver nos próximos slides. E diminuir o tamanho, até virar apenas o símbolo e tudo mais. Um macete interessante é quando você fizer uma identidade visual, você imprimir aquele papel e você olhar como é que ela está funcionando impressa também. Tipo, você medir o tamanho mínimo que ela funciona e você também olhar ela pequenininha. Então, sempre que for criar uma marca, olhe como é que ela está funcionando pequena. Olha como ela está funcionando pequena. Por exemplo aqui, essa marca ela funciona bem grande, mas pequena não funciona. A parte do logotipo, a parte tipográfica. As letras se embaralham, não dá para ler, não dá para entender o que é aquilo e vira um ruído. Aqui a redução eu ainda consigo na marca Pedro Paneto. Só que tem um limite de até onde eu posso reduzir isso. E quanto mais possível for reduzir uma marca, melhor ela é no sentido de função prática. Tudo bem? Por exemplo, se a sua identidade visual for isso aqui, ó, esse pontinho aqui. Digamos que o símbolo é um pontinho. Você conseguiu fazer uma marca que o símbolo é um pontinho. A função dela de redução é maravilhosa, porque você pode reduzir absurdamente e vai funcionar bem. Agora, se esse pontinho aqui tivesse um risquinho aqui dentro, vamos colocar uma cor nesse risquinho, a gente começa já a ter problema aqui, ó.
já virou um problema. Já virou um problema. Então, Pedro, como solucionaria isso? É aí que entra o jogo da coisa. É aí que o designer que sabe trabalhar essas coisas ganha bem e o designer que não sabe ganha mal. Porque é aí que o negócio fica difícil. Entende? Você criar essas soluções, a galera fala, mas e a inteligência artificial? Mas e os micreiros de banco de imagem que vende aquela coisa baratinha? Eles não solucionam essas coisas, sabe? Então, quem contrata um projeto de um cara desse tem problema. E um cara desse também tem um problema de ganhar bem. Talvez você assistindo esse vídeo seja um cara desse, uma mulher que trabalha dessa maneira, mas entenda que todo mundo já trabalhou de certa forma assim em algum momento e depois pegou uma linha mais de alto nível profissional, tudo bem? Não que o seu trabalho não seja profissional, mas tem como melhorar em vários aspectos técnicos. Por exemplo, aqui. Outra forma de você analisar a redução também é você ver como a sua marca se comporta em duas cores de fundo. Por exemplo, em fundo escuro, como é que ela está se comportando e como é que a legibilidade está. Por exemplo, aqui, mestre das marcas aqui, a gente não consegue ler muito bem, porque o branco ficou brilhante demais. Aqui a gente já consegue ler muito bem. Então aqui a gente tem até um aspecto de função técnica, de função prática no sentido cromático. Por exemplo, nada tem contraste melhor do que um fundo branco e uma letra preta. Nada funciona melhor. Então aqui, bem reduzido, a gente consegue ler. Né? Aqui no tamanho da minha tela, pelo menos, eu estou conseguindo ler muito bem. Mestre das marcas, desafio. Vocês podem ver até uma comparação aqui do meu logotipo pessoal em verde e do meu logotipo pessoal em preto, né? Como que em preto, em fundo branco, tem um contraste melhor. Pedro, significa que eu vou ter que sempre fazer letra preta em fundo branco? Não, é só um sentido de você ver como está funcionando aquilo de modo prático. A identidade visual, ela necessita desses testes, tudo bem? De legibilidade, de aplicabilidade. A funcionalidade de uma identidade visual é como ela é aplicada em diferentes contextos e funciona bem entre todos eles. Aqui testando novamente a questão da redução, a gente pode ver que essa marca ela tem uma característica responsiva, ela tem arranjos visuais variados, a gente tem essa assinatura onde a gente tem o símbolo e ela é assinada de modo circular, né? Desafio, mestre das marcas, ou aqui embaixo, que a assinatura fica em cima do símbolo e de modo horizontal, onde a letra fica bem maior, o que possibilita uma redução muito melhor. Por exemplo, aqui essa redução já está comprometida, mas a daqui está funcionando. Porque a letra é um pouco maior em contraste com o todo. E aqui a gente pode ver também como só o símbolo tem uma redução diferenciada. Só o símbolo aqui, ó, pequenininho, está funcionando. Aqui seria impossível o logotipo, a parte escrita, mas o símbolo funciona. Por isso, às vezes, as pessoas se questionam, eu preciso fazer uma marca, tem que ter o símbolo? Às vezes o símbolo, ele tem essa característica de super redução que um logotipo não vai ter. Pensa o logotipo Samsung. Ele não vai conseguir reduzir tanto assim. Pensa Apple. A parte da Apple ali, ela vai conseguir reduzir até certo ponto, mas a maçãzinha consegue reduzir muito mais. Então, muitas vezes, um símbolo ele se faz necessário para resolver essa necessidade técnica de superredução. Continuando, vocês também podem analisar por contraste como está funcionando. Diferentes cores reagem em contextos diferentes. Toda cor cria uma reação na outra cor que acompanha. Já viu aquelas tabelas de questão de cores? Que tipo, tal cor significa isso e aquilo? Então, até certo ponto, porque uma outra cor junta vai causar uma influência no todo. Eu vou falar mais sobre isso na aula de função estética, né? De como construir estética. Vou falar sobre cores, vou falar sobre grids, que é a aula que vai sair amanhã. Mas vocês podem estar sempre fazendo esse teste de redução, tanto para ver o tamanho, tanto para ver o contraste com cores diferentes. Aqui mais testes. Por exemplo, nesse arranjo visual aqui, só dá para ser usado grande
porque tem elementos que vão ficar bem pequenos no contexto geral. Ah, Pedro, mas onde que vai usar marca gigante assim? Ah, talvez numa capa de vídeo, talvez numa capa de uma apresentação. É variado, entende? É variado. Por isso que é interessante que uma marca tenha uma boa possibilidade de ser flexível em diferentes formatos. Ela tem a capacidade de se remoldar em diferentes arranjos visuais. Pois bem, isso foi um ponto da questão da redução. Agora eu vou mostrar para vocês erros comuns que as pessoas cometem com o logotipo e erros comuns que as pessoas cometem com símbolos. Por que é legal ver isso? Porque se você escapa desses erros, você acerta muita coisa no seu trabalho, tudo bem? Vamos lá, começando pelo símbolo, né? O primeiro erro bem comum com símbolo, que é um erro relacionado a significado, que vai ser o tema da aula 3, que é quando o significado, né, se assemelha a outra coisa. Quando o seu símbolo, ele rebatido, né, virado ao contrário ou gerado, parece com outra coisa, sabe? Isso é um erro muito comum. Como escapar disso? Sempre que você fizer uma identidade visual, você construir um símbolo, você vira ele para cá, vira para lá, pergunta a pessoa, você já viu isso aqui em algum lugar? Lembra alguma coisa? Faz uma pesquisa, nem que seja uma pesquisa básica com pessoas próximas, para você entender se você não fez sem querer algo muito parecido a uma outra coisa que existe, às vezes, de cabeça para baixo. Ok? Um segundo erro muito comum é quando o desenho do símbolo é colado com o logotipo. Isso faz com que a sua identidade visual fique muito blocada. Se lembra que eu falei para vocês que é legal que a identidade visual tenha essa flexibilidade de aplicações, essa variação e tudo mais, esse dinamismo? Esse tipo de erro impede isso. Por exemplo, aqui no caso dessa marca aqui, Vigor Comércio de Sementes. Esse V faz com que a assinatura visual sempre seja desse jeito. A assinatura visual que eu falo, a soma entre símbolo e logotipo, o símbolo e a parte escrita. Tudo bem, a pessoa pode usar apenas esse pedaço aqui, né, em alguns momentos, apenas como símbolo, pode ser. Mas sempre que for com texto, vai ter que ser assim. O símbolo aqui e o Igor do lado. Tipo, esse Igor aqui embaixo ia ficar muito estranho. Sabe? Isso limita muito a versatilidade da marca. É um erro. Agora aqui, Semente da Paz. Também a mesma coisa. Esse S aqui, né, tá colado dentro. Esse não tá tão colado porque pelo menos a gente tem o S, depois tem um outro S aqui de semente, né? Então não está tão colado, dá para de repente buscar outras maneiras. Mas a forma como encaixa esse formato de símbolo vai ser meio difícil de usar em diferentes contextos. Mas aqui não é tão complexo, dá para pensar um pouquinho, talvez trazer esse formato aqui para cá em uma outra aplicação, talvez ele menorzinho em cima e o texto centralizado em diferentes aplicações. Agora aqui, pirâmide octagonal. Nesse aqui é a mesma coisa do Vigor. Sempre que for assinar, é pior que o Vigor ainda, né? Porque junta duas letras, junta a de cima com a de baixo. Trava as duas. E isso aqui é muito legal porque isso é o tipo de marca que eu super vejo como uma pessoa que se achou gênia em fazer, sabe? Apresentou para o cliente olhou assim, falou, cara, que maneiro, que parada legal, olha a pirâmide, e fez a pirâmide aqui, e fez o octógono, e o O é o octógono, e o A da pirâmide é a pirâmide. Nossa, que trabalho. Esse foi um trabalho profissional, super ver. Esse tem um tchan, o cliente viu o tchan aqui, né? Mas é um erro, sabe? Tipo, só vai conseguir usar assim o logotipo, porque o símbolo travou tudo, né? Vai conseguir usar o logotipo o símbolo isolado, né? Vai conseguir usar o símbolo isolado, mas o logotipo sempre vai ter que encaixar assim. Porque como é que vai assinar de forma diferente? Não tem como. Então esse é o segundo erro. O terceiro erro que acontece é quando o símbolo ele não tem personalidade. Tipo assim, é aquela coisa bem trivial. Eu já fiz esse erro, já cometi esse erro em projeto bem no comecinho, sabe? De querer fazer minimalismo.
A galera comete muito isso no minimalismo. Por quê? Faz aquela coisa muito crua e acaba faltando personalidade, falta identidade, falta o tchan, sabe? O tchan que o cliente quer ver, esse tchan aqui, ó. Falta um tchan. Isso aqui, por mais estranho que seja, né? Por mais tecnicamente errado que seja, passa uma personalidade. Tá passando personalidade, né? Mas só que tem um problema técnico. Aqui a gente tem um problema de significado, sabe? De personalidade. Falta personalidade. Não está expressado visualmente. É um problema estético e conceitual. Tudo bem? É coisa que vocês vão aprender como acertar nisso na próxima aula. Na questão estética, questão conceitual. Que é fundamental para um bom projeto de identidade visual. Então, assim, fez uma marca, olha, se aquilo não está trivial demais, tudo bem? Às vezes pode estar. Um outro erro com o símbolo é quando o símbolo não está conectado ao tipo de negócio que ele representa. Uma boa marca, ela se conecta com aquele universo, sabe? Tipo, você olha para aquela marca, você nunca viu aquela marca e você consegue, olhando aquele símbolo, entender do universo que ele é. Isso é interessante, sem precisar que, tipo assim, vamos supor, você viu um logotipo de uma borracharia, você entendeu que é uma borracharia sem ter que ler o texto borracharia, só com o símbolo, né? Um exemplo bem bobo aqui, mas é isso, sabe? O símbolo de uma farmácia, você entende que é uma farmácia, tudo bem? E aí também que entra o desafio do design. Por isso que um bom designer costuma ser bem pago. Por quê? Você tem que criar algo que tenha a cara do negócio, daquela área, mas que dentro desse universo se diferencie também. Entende? É um desafio em cima do outro, para fazer uma boa identidade visual no final. Quinto erro comum, o símbolo não tem uma boa leitura. O que eu quero dizer? Você não consegue olhar e entender claramente de cara o que é aquilo. Aqui a gente tem 2 exemplos, você saberia dizer o que é isso? É um cachorro de frente, é um cachorro de costas. Parece um elefante de costas, né? Se a gente pensar que isso aqui fosse um rabinho, tá de costa lá e sai a trombinha, né? Ou é um cachorrinho de frente. E aqui é um bigodinho do cachorro, um olhinho aqui, cachorro feio. E a boquinha aqui, linguinha. Não dá para entender. Isso é um erro. Ou aqui, quando vai para um duplo sentido, sabe? A primeira coisa que você olhou aqui foi o quê? Já sei. Você não viu que é um restaurante japonês, oriental. Você pensou logo nisso aqui, ó. Bupt, bupt. Isso aqui. Diz aí, você não vê, a primeira coisa que vê não é isso. Só que no fim das contas, é um telhadinho aqui. Aqui é a entradinha, ó. A portinha, janelinha. É um restaurante, é um prédio cultural antigo. O problema foi como que o negócio encaixou ali, né? No sentido mais puro da palavra. Então, assim, é um erro que acontece. Não dá para ler o que é aquilo. Pedro, mas e se a marca for abstrata? Quando ela for abstrata, ela deve ser abstrata. O problema é quando é um abstrato que parece alguma coisa e que você não consegue ver o que é aquilo. Entende? Ou demora para ver o que é, ou te leva primeiro para um mal entendido para depois você se limpar a cabeça, deixar de ver o que a gente vê de cara aqui, entende? Aqui a gente não consegue entender o que é. É um abstrato que incomoda, porque é como se tivesse que entender o que é aquilo, mas a gente não consegue entender o que é. Por exemplo, aqui. Aqui é um abstrato que não incomoda. Por quê? Não parece nada, não lembra nada. Aqui é um abstrato que não incomoda. Por quê? Claramente é uma abstração, entende? Não parece que é algo que precisa ser representado, não parece que é algo que se encaixa com alguma coisa, mas no fim das contas a gente não consegue entender o que é. Entende? Aí não parece um erro. Então toma cuidado com isso, a leitura tem que ser clara. Até quando é abstrato, a pessoa tem que olhar e entender que é uma abstração. Ok? Sexto erro com símbolos. Gente, são vários tipos de erros com símbolo, tá? Tem mais alguns ainda ali.
Quem conseguir ver cada um deles, mapear isso e tirar do seu trabalho, vai ficar melhor o trabalho. Pronto. Se você cometeu algum erro desse, por favor, não se irrite comigo. Entende o contexto por trás. Um erro muito comum, esse é muito comum, é o excesso de elementos. É um erro muito comum com o símbolo, com o logotipo e com vários outros tipos de projeto. Mas quando é um layout, por exemplo, um pôster, a capa de um livro, ter excesso de elementos é um problema que às vezes passa. Mas quando é um logotipo, um símbolo, excesso de elemento estraga a coisa. Tudo bem? Tem casos que o excesso de elemento pode ter? Tem, mas tem que ser muito bem balanceado. Eu vou abrir um projeto meu para mostrar um exemplo disso. Aqui temos alguns exemplos muito claros disso. Por exemplo, Sandra Kruger, aí tem uma flor e tem um texto ali. Pura sedução, que, tipo, é muito detalhezinho desnecessário. Sabor da roça, tem até pouco aqui, né? Isenta fácil, muito elemento, tipo, que atrapalha o entendimento da coisa, vira ruído. Esse Tom Tom Baby aqui é uma maravilha, que tem borboleta em cima do M, tem borboleta em cima da fralda, tem um bebê com vários detalhezinhos pequenos. Love is Love, olha a quantidade de elemento visual desnecessário, a quantidade de cores, a quantidade de linhas, a quantidade de dois tons, sombra, luz. Aqui The Gomes, quantas marcas a gente vê por aí? Vou passar um dever de casa para vocês. Hoje ou amanhã, passa na rua olhando as coisas e observando esses erros que eu tô falando, sabe? Tipo, marcas supercarregadas de elementos, com problemas de redução, problemas de elementos de formas diferenciadas ali, tudo bem? Não parecer nada com nada, você olhar não conseguir entender o que é aquilo de cara, o símbolo tá colado com o logotipo e a coisa fica rígida, tipo aqui. E aqui tem esses erros todos, né? O S, tudo bem que dá para separar, né? Você pode tirar essa parte de cima, né? Apagar isso aqui e deixar só a de baixo funcionando. Aqui, Attractive, confeitaria, 1000 elementos. Isso como marca, na hora que imprimir uma etiqueta pequenininha, vai dar um problema, vai virar uma bagunça ali. Mundo, consultoria, muito elemento pequeno também. Pode parecer que é menos, porque a gente acabou de olhar para isso daqui, mas é muita coisa. Code Bar, parece uma marca minimalista, mas não é. O erro está nesses detalhezinhos aqui, ó, pequenininhos, essas linhas pequenas, que aqui na redução tá até na hora que eu amplio aqui tá até esbugaçado, né? Eletrônica Help, eles precisam de um help, essa marca também. TV, tipo, já tá escrito TV, Help TV. Aí tem uma TV também do lado. E tem sombra na TV, e tem profundidade. É o tipo de marca que você olha, tem leitura clara, né? Diz o que é o negócio, mas ao mesmo tempo tem muito elemento. Tem que sintetizar. Sintetizar é simplificar, diminuir o número de coisas e elementos ali. Vou mostrar para vocês um projeto aqui, meu, que tem muito detalhe, e vou mostrar como que isso foi resolvido e como isso funcionou. Então, dando como exemplo aqui, esse é o meu Behance. Pô, tá vendo a live aqui? Se tiver Behance, me segue lá, ó. Já tô com 17 mil seguidores no Behance. Quem sabe eu chegue em 18 mil com vocês aqui. Bem, vamos lá. Pegar uma marca aqui que tem muito elemento. Essa aqui, a Plátanos. Quando você olha para ela, parece que tem muito elemento? Quando a gente olha pequeno daqui, ó, de fora do projeto, parece algo sintetizado. Ela em si só tem muito elemento, mas eles estão integrados. Eles formam um todo e isso gera uma harmonia. Se você olhar aqui dentro dela, não é só uma árvore, tem diversos outros elementos ali. Aqui é parte de um processo criativo, né? Tem um texto, quem quiser depois ler o texto do conceito certinho, dá uma lida lá no site, aqui no portfólio. Né? É só colocar Pedro Paneto no Behance, você me acha. Aqui são os bolsos que eu fiz na época. E aqui a questão do conceito por trás do símbolo. O Plátanos é uma marca que representa a origem da medicina, é uma marca que representa a questão de uma forma mais humana dentro da medicina, uma reconexão com o princípio da coisa. E nessa época, esse cara aqui, ó,
esse cara aqui, o Hipócrates, ele ensinava medicina embaixo de uma árvore de plátanos, na antiga Grécia. Então, eu tinha vários elementos ali, né, para conciliar e trazer para o símbolo. Eu queria que tivesse um bom significado, coisa que vocês vão aprender em aula futura agora comigo, e eu queria trazer isso. Então, assim, a coluna representa uma coisa, a gente tem a estrutura de árvore, como vocês podem ver aqui, a gente tem a estrutura de folhas, ok? A gente tem os cachos também e os frutos. E a gente tem uma ampulheta, que representa essa conexão do tempo, né? Lá da antiga Grécia para o tempo atual, né? Areia embaixo, areia em cima. E tudo isso é encaixado dentro do símbolo. A gente pode ver aqui, ó, deixa só o símbolo para ver melhor. Aqui a gente tem ampulhetas aqui, a coluna está embaixo. Ela é cortada assim porque tem um significado de dizer que essa base quase foi cortada, mas está sendo reencaixada. A gente tem a estrutura das folhas, os frutos no meio, e tudo se encaixa ali dentro. É uma marca com muitos elementos, mas que funciona e tem até uma boa resistência de redução. É uma marca com bastante padrões. Eu também criei letra por letra dessa marca para esse projeto. E esse é o projeto do Plátanos. Podem ver aqui que ela tem uma boa redução, mas ela não reduz muito. Tudo bem? Ela não reduz absurdamente. Ela tem um limite tal para redução. Aqui, de curiosidade, tem também a tipografia que eu criei para eles. Eu fui fazendo letra por letra, grid por grid, uma a uma. Uma família bem completa, fiz os números também. Essa tipografia, provavelmente vocês já viram em algum projeto por aí, foi roubado, adoidado, a galera catou e fez projeto trash por aí, ou até projeto bom também. Eu já vi até embalagem nesses sites de freela, a galera pegar a fonte, pegar toda essa estética, fazer uma embalagem e dizer que criou alguma coisa lá. Isso não é design, tá, pessoal? Se alguém já fez isso, reveja o caminho, porque lá na frente você vai ficar para trás se você não souber criar de verdade. A inteligência artificial vai fazer isso de copiar coisa, entendeu? Não vou precisar de você para copiar. Tem que saber criar de verdade e é o que eu vou te ensinar. Essa primeira aula está sendo só o comecinho da coisa, tudo bem? Em contraste aqui também, vamos lá, mais uma marca com muito elemento. Essa aqui, a Rima Islands. É uma marca que tem várias espadas dentro. É uma marca que foi veiculada no mundo inteiro, todos esses países aqui conhecem, têm contato com essa marca, então é a marca que eu já fiz com mais veiculação até o dado momento. Criei um projeto recentemente que vai ser veiculado também em nível global, mas ainda não está sendo veiculado, então, até então, data presente dessa gravação, esse é o projeto meu que mais veiculou, né? Veiculou no mundo inteiro. São vários elementos visuais, como a gente pode ver aqui, e tudo isso se encaixa em um símbolo também. A gente tem 160 variações entre símbolos, né, que são várias espadas diferentes, e logotipo, né, assinatura. A gente tem arranjos visuais variados. Também desenhei letra por letra, né, para que se encaixasse perfeitamente no conceito. Aqui é o teste de redução. Você pode ver que a maior redução dela é usar a rima A, né, rima aliens, é rima A. Onde o símbolo não vai conseguir reduzir muito, mas a gente consegue entregar essa redução usando apenas o logotipo. Simulações de pôster. O motivo de ter tanta variação é porque existem diferentes praticantes desse esporte, né, de espadas e tal, e cada um usa o seu grupo de espadas, né, cada um gosta de certos modelos. Então eu criei um símbolo que desce para cada um ter o seu patch do Rima Islands na sua jaqueta, de acordo com as espadas que ele mais gosta. E isso foi muito interessante porque trouxe muitas pessoas novas para a associação, só para poder usar o patch com o número de espadas do jeito que gosta, né? Foi um case legal, assim, de mostrar resultado no design para o meu trabalho ali. Continuando, então. E aqui a gente tem uma marca bem minimalista, né? Ó, Holly. E dentro do próprio O, a gente tem um símbolo, que é esse aqui. Pedro, mas isso aqui do símbolo dentro do Holly não fere aquela regra do símbolo estar encaixado dentro, preso dentro? Isso não atrapalha?
Sim, fere aquela regra. Mas continua funcionando. Por quê? Porque ele é bem minimalista. Então, toda regra de design tem um contexto. Esses dois projetos que eu mostrei, muito elemento, tem uma forma de fazer funcionar com muitos elementos e tem uma forma de fazer funcionar também com poucos elementos. A regra ela serve de guia e a nossa inteligência e criatividade que gera a solução em cima para deixar a coisa interessante. Tudo bem? Aqui, como é que eu resolvi? O símbolo interno, essa é o O, que é uma rodinha, né? Ele é uma rodinha porque a Holly é uma marca de uma produtora de vídeos, então a ideia é que essa rodinha fosse como esse filme antigo aqui, ele vai girando. A questão da moldura retangular é o contexto de que a maioria das coisas no universo de vídeo, né? O monitor, a câmera aqui, está filmando, o seu celular, o monitor que está me assistindo agora, o cinema, o filme, a maioria das coisas tem molduras retangulares e esse movimento de giro. E o nome Holly é de rolar e também a palavra Holly, que significa papel em inglês, cumprir um papel, né? Eu também fiz o naming desse projeto. E como que isso funcionou? É porque o próprio detalhe do logotipo, que é o símbolo, virava uma versão super reduzida para a identidade visual. E acabou funcionando bem assim. A gente tem a marca em 3 versões, né? Com a moldura, sem a moldura, só Holly e só o O cortado. A gente pode ver como exemplo aqui na papelaria. A gente tem todas essas peças. Aqui, tá vendo? E ela também tem a versão com os 4 lado a lado, mostrando o giro, né? Onde a gente tem um elemento estático, mas que transmite movimento. Essa é uma marca que foi para diversos livros internacionais. Esse aqui do Japão tá essa marca. Esse aqui também internacional de proporção áurea tá essa marca. E esse aqui também internacional de identidades visuais tem essa marca. Também é uma marca premiada também em nível internacional. E detalhe, ela foi para esses livros antes de receber prêmio internacional. Editoras encontraram esse projeto e pediram para colocar nos seus livros como case de estudo. Então, diferentes contextos. Qual que é o lance aqui? Muita proporção áurea também no projeto, né? Quem me conhece sabe. Eu sou basicamente uma pessoa que usa isso em tudo quanto é trabalho. Faz um tempo que eu não abro meu curso de proporção áurea. Não vou abrir agora. Vou ainda regravar ele, é coisa lá para o futuro. Mas todo mundo sabe, né? Que me acompanha há anos, que dentro do design gráfico, no Brasil, a proporção áurea, eu sou o cara que mais fala disso, ensina disso há anos. Inclusive, a maioria dos projetos que vocês veem por aí usando a proporção áurea são de pessoas que estudaram comigo ou que observaram projetos de alunos meus e foram conseguindo entender ali. Vamos lá, continuando. Volta para os slides. Então, precisa sintetizar, mas sintetizar não significa limpar tudo. Às vezes você pode ter muitos elementos, mas você tem que entender como fazer esses elementos. Novamente mostrando o que seria um excesso aqui no Plátanos. Seria um excesso que se eu estivesse colocando sombras, talvez, profundidade, luzinhas, linhas, uma linha mais fina, outra linha mais grossa. Não, todas as linhas têm a mesma espessura. Não tem sombra, não tem tchan, não tem gradiente ali dentro. Já tem muita forma, então eu parei por ali, já tendo muita forma. Se eu tivesse, além disso, colocado sombrinhas, igual tem aqui no Tom Baby, por exemplo, igual aqui, ó, luzes, aí ia cagar. Aí não tem jeito, ia cagar a coisa. Entenderam esse ponto? Espero que sim, né? Continuando. Outro erro muito comum é linha muito fina. É linha muito fina, tanto no logotipo como no símbolo. Olha lá, linha muito fina. Esse aqui é uma doideira, né? Linha muito fina. Aqui na roupinha, tá vendo? Esses detalhes. A gente tem que saber entender uma diferença entre símbolo, identidade visual e ilustração. Não são a mesma coisa. Mascote e logotipo são coisas diferentes, tudo bem? Mascote, símbolo é diferente. Continuando aqui, né, o símbolo com linha muito fina. É a mesma questão, é o mesmo elemento no ponto 7, ó, mas tem a questão aqui mais exemplificada. O que acontece? Quando a linha é muito fina no meio da coisa, por exemplo aqui, a gente tem o mesmo símbolo, seria, né? Um retângulo e 2 quadrados, aqui e aqui. Só que nesse aqui, a linha é muito fina e nesse ela é mais grossa.
O que isso resulta? Uma redução melhor. Aqui, olha lá, você nem consegue ver a linha do meio. Ela vira um ruídozinho. Aqui você consegue entender o espaço. Então, uma linha fina, às vezes, causa uma falha na comunicação. Porque, novamente, a redução vai batendo. A redução é uma regra que bate o tempo inteiro na identidade visual. A gente sempre tem que tomar cuidado com esses elementozinhos, ok? Então, linha fina, muitas vezes, é um problema. Ok, vamos falar agora de erros com logotipos. Esse é um erro absurdo, que é o erro da legibilidade. Você tem um logotipo, que é a parte escrita, e você não consegue ler aquilo ali. Por exemplo, aqui é Nina Ross Photographic. É tão ruim o logotipo, aqui ó, a parte escrita, que a pessoa tem que escrever de novo, né? Tá escrito Nina aqui e Nina aqui. Por quê? Não consegue ler. É um rabiscão. Aqui também. Agora, olhando assim, você consegue ler, mas demora um pouquinho para ler. Então, toma cuidado com esse tipo de erro. É um erro bem iniciante, mas às vezes acontece. Outro erro comum com o logotipo é igual no símbolo, não está conectado com o conceito da coisa. Por exemplo, aqui, CVC. Isso aqui tem cara de marca de viagem? Eu sei que a marca atual da CVC não é mais essa, atualizou. Inclusive, eu tenho uma análise no canal analisando a nova marca da CVC. E a nova marca da CVC tem o mesmo problema. Você olha para ela e não tem cara de marca de viagem, sabe? Não tem, isso aqui não tem cara nunca de marca de viagem. Não passa. Se fosse aquela coisa clichê de um aviãozinho, talvez ia ser melhor, mesmo sendo clichê. Olha só, botei um aviãozinho do lado aqui do CVC, esse aviãozinho que maravilhoso que eu desenhei com o mouse, e já passou um pouco do conceito. Pedro, mas isso é óbvio demais, um avião, uma marca. Sim, esse é um outro problema, ser óbvio demais. Mas, para ilustrar essa questão de que a marca tem que ter alguma coisa que faça você entender do que ela é, serve como exemplo, né? Eu não estou dizendo que a marca deveria ser assim. Outro aqui é GP Contabilidade. Isso aqui, quando você olha esse GP aqui, você pensa o quê? Primeira coisa que me vem na cabeça é a marca de carro, parece. Imagina se fosse GP Estética Automobilística. Não ia aparecer? Não parece aquela coisa de carro, essa inclinação aqui, sabe? Passa um ar de velocidade de carro. Me passa um ar de carro, não passa um ar de contabilidade. Outro erro com logotipo. A mesma coisa do símbolo, excesso de elemento. Novamente, excesso de elemento. Aqui, ó. Sombra, luz, até o matinho, até a bola. Aqui, ó, nesse carro, gente, LED carro, muita informação. É muita informação. Isso aqui, então, gente, isso aqui é coisa de doido. É claro que muitas marcas dessas são de pessoas amadoras que fazem um trabalho amador no design. Tudo bem, nada contra a pessoa amadora, mas a gente está buscando uma linha profissional, é bom a gente olhar esses detalhes, esses erros, para nunca cometer, ok? Continuando, outro erro comum no logotipo é espaçamento muito fino. Espaçamento, igual naqueles quadradinhos, o espaço entre os elementos. Isso gera problema na redução. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse negocinho aqui, o rocha aqui, ó, muito sufocadinho as letras. Esse agele aqui, ó, não tem espaço. Na hora que reduzir, uma coisa vai sobrepondo a outra e vai virando ruído, o que atrapalha a legibilidade e faz uma identidade visual que não é boa. Quinto erro comum é a parte positiva misturado com a parte negativa, sabe? Isso gera um desequilíbrio ótico no projeto. Igual aqui, logo. Um lado fica muito mais pesado do que o outro, né? Ou aqui no caso de Arthur. Qual lado é mais pesado aqui? Entende? Isso aqui é o tipo de erro que acontece com o iniciante, o cliente, que é um tchan, e você faz o tchan isso aqui, entendeu? Já vi muita marca assim, muito de início de carreira. É bom tomar cuidado com essa coisa, assim. Mas já vi também gente experiente errar também com tendo um desequilíbrio entre parte negativa e positiva, né? Em símbolo e tudo mais. Então, vale a pena olhar se não está tendo desequilíbrio nesses pontos. Então, pessoal, nessa aula a gente conversou sobre a função prática, sobre a funcionalidade prática de uma identidade visual. É claro que existem muitos outros parâmetros a mais, existem técnicas a mais. Eu fiz o que deu para passar para essa aula não ser gigantesca, tudo bem?
A próxima aula a gente vai conversar sobre a questão estética, como colocar a estética certa em um projeto, vai falar sobre grid, sobre cores. E também vamos ter uma aula sobre a questão do simbolismo, como dar um significado legal para um projeto. Sabe quando você vê aquele projeto e pensa, como é que a pessoa pensou nisso, nessa ideia, nesse conceito? É o que eu vou te explicar na próxima aula, certo? Conversamos aqui sobre a questão da função prática, alguns aspectos para que você acerte com o seu projeto. Gostaria de saber de você se você já tinha tudo isso em mente, se você anotou. Gostaria de saber a sua percepção do conteúdo de hoje. A gente vai ter também a aula sobre a função estética e a função prática, a estética adequada para um projeto, a questão de grid, de cores e também a questão da função simbólica, como trazer significado e profundidade para um projeto seu. Deixa aqui nos comentários o que você está achando, deixa um like aqui, dá uma curtida e olha só, dá tempo ainda de você chamar um amigo, uma amiga para participar desse desafio, envie esse link para alguém e saiba que tem um grupo aqui que você pode entrar na descrição desse vídeo, entrar nesse grupo, porque lá vai passar todas as informações do desafio para você. Clica nesse grupo, participa do desafio. A premiação vai ser domingo à noite, vai ter muito conteúdo no domingo à noite que vai ser ao vivo, tudo bem? Mas amanhã tem aula nova que vai sair sobre função estética, assista, coloque em prática e também a aula de função simbólica, assista, também coloque em prática. Essas questões são chave para você colocar no seu projeto e conseguir ganhar o prêmio no domingo na nossa live final, beleza? Vejo vocês nas aulas e no domingo. Até lá!